Opa, agora funcionou. Vamos lá, cadê o Ricardinho? Fala aí, pessoal, boa noite. Tô tentando chamar o Ricardo aqui, só um minutinho, que eu não sei mexer nisso. Fala aí, Du. Serginho tá aí também, Marcelino. Maravilha. Júlio Massa. Agora vai, cadê o Ricardinho? Vamos entrando aí, pessoal, sejam bem-vindos. Sandro, Regiane. Oi, Serginho, diretamente de Ribeirão. A turma de Ribeirão tá aí também, muito bom. Eu não tô vendo o Ricardo aqui. Fala aí pra Lavani também. Luciano, tudo bem? Tô esperando o Ricardinho aqui mais um segundinho. A gente já dá início aqui, eu não consegui ver ele aqui. Agora entrou, vamos lá. Tô com uma camiseta de Dia dos Pais. Boa noite. Boa noite, Ricardo, como vai? Tô bem, César, e você? Como é que vai? Me ouve bem aí? Eu te escuto bem, eu quase me matei com um copo d'água aqui, cara. Eu tomei um gole de água, quase morri afogado aqui. Muito bom, bem a live aí, cara. Boa noite aí, pessoal. Boa noite para quem chegou aí. Muito bom, muito legal. Boa noite, Valmir Fontes. Tem um time bom Valmir aqui, viu? Fontes. Tem, vai ser uma noite... Pessoal de Ribeirão, Ricardinho, tá bem acolhedor aqui a casa. Vai ser uma noite bacana. Espero que o pessoal aproveite bastante. Bom, vamos começar o bate-papo, né, Ricardinho? Falar um pouco de vendas hoje. A ideia é discutir um pouco aí, né, de tentar desmistificar um pouco aí essa área que tanto nos apaixona, que nos fascina, né, que vendas de verdade é uma paixão, né? Tem toda uma questão de vocação, de você gostar de estar na correria, na cobrança, na pressão. E essa é a nossa vida, é isso que a gente gosta de fazer. Então, a ideia hoje aqui é a gente bater um papo, né, Ricardo? Vamos falar um pouco aí, contar um pouco de história, o que a gente tem vivido aí em todos esses anos aí de vendas. E muito obrigado aí para a gente poder fazer essa live junto, Ricardo. Fico muito feliz aí de curtir esse momento contigo. Sou eu que agradeço a oportunidade de conversar com os colegas, né, de falar um pouco daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente acredita e aquilo que somos verdadeiramente, aquilo que somos por profissão, né? Fazemos aquilo que gostamos e gostamos daquilo que fazemos, é óbvio. Obrigado por ter me convidado. Para quem não me conhece, né, talvez algumas pessoas aqui não saibam quem eu sou Ricardo Oliveira. Eu trabalho aí aproximadamente 20 anos na área comercial, passando por empresas de pequeno, médio e grande porte. Entrei na área comercial como estagiário e me apresento hoje como uma liderança em um determinado segmento de mercado dentro do negócio de vendas. Vendas é uma paixão na minha vida e eu espero que eu possa contribuir um pouco com vocês hoje, dividindo um pouco daquilo que eu consegui construir profissionalmente, dos meus propósitos profissionais dentro desse mundo apaixonante que é a área de vendas, Raposo. Muito bem, Ricardinho. E eu acho que para começar hoje aqui, não é, César? Eu acho que para abrir esse nosso momento aqui de discussão, de descontração, eu quero desejar uma boa noite especial para todos aqueles que efetivamente vivem de vendas. Nós estamos hoje praticamente começando quase o dia 28 do mês. Para quem está inserido na área de vendas, nós estamos vivendo aí praticamente os 2 últimos dias do mês.
Para aqueles que já estão com as suas metas praticamente cumpridas, meus parabéns. E para aqueles que ainda não estão, que Deus os abençoe. O mês está a acabar. E isso é um desafio, essa é uma adrenalina, é isso que nos movimenta. É isso que dá energia, né? E aí fica aquela velha máxima do vendedor, né? Vai chegando no final do mês, quem já, né? Como você mesmo disse, dia 28 já está com as metas batidas aí, está um pouco mais tranquilo. Mas na grande maioria a gente sabe como que é a correria, né? Aqueles últimos segundos, aquelas últimas horas, né? Tá até o Valmir falando aqui, cadê o pedido? E é isso aí, é a emoção que ela não pode parar. A cada segundo vale, né? Cada hora de trabalho é uma hora a mais para você poder registrar um pedido e fazer aí bater a tua meta, né? Isso é bem importante. E até, Ricardo, comentando um pouco contigo, né? Você comentou aí que como que você foi parar aí na área comercial. E comigo também não foi muito diferente. Eu vim de trabalho aí em uma área técnica, fazendo trabalho bem técnico específico. Eu trabalhava com telecomunicações na época. E aí, um belo dia, eu recebi um convite para participar da área comercial, né, de uma grande empresa que prestava serviço de telefonia. E aí foi quando começou a minha paixão, né, por vendas. Foi aí que eu comecei a perceber que era o que realmente eu gostava, o que realmente eu tinha vocação. E eu falei, agora eu me achei, né? Agora eu estou dentro de casa, agora a questão, agora como que eu vou sobreviver na selva, né? Como que eu vou fazer para conseguir desenvolver uma carreira, os planos, né? Porque quando você entra numa área comercial, o sonho já vem na tua cabeça, né? Você tem uma expectativa, a projeção de ganhos, enfim. Falando um pouco aqui, me passa um filme na cabeça de como que foi, né, essa experiência de entrar na área comercial. E é um desconforto a primeira entrada, mas depois que você vai se adaptando, vai entendendo como que as coisas funcionam, como que o mercado atua, aquele contexto que você trabalha, né, aquele ambiente funciona, você vai ficando um pouco mais confortável, vai se soltando, vai colocando o seu jeito no trabalho. E as coisas, aos pouquinhos, elas vão acontecendo, né? Etapa por etapa, degrau por degrau. E, graças a Deus, hoje posso dizer que eu vivo de vendas. E muito feliz por viver de vendas e conviver também com quem é de vendas. E só para te passar a palavra, Ricardo, também a gente não pode esquecer hoje uma data extremamente importante, que hoje é o Dia do Psicólogo, né? Esse é um canal também que trata de bastante psicologia e fala de vendas. Existe uma relação muito direta, né, da psicologia e vendas, porque o que é vendas, se não interação de ser humano? São pessoas transacionando, negociando, definindo condições. Então, queria dar aqui meus parabéns aí a todos os psicólogos. Não sei se tem psicólogos aqui conectados, né, por ser uma live mais focada para vendas. Mas o psicólogo também vende. O psicólogo tem consultório, precisa também projetar seu consultório, precisa... Como que eu vou dizer, Ricardo? Ter um trabalho estratégico também para poder atrair cliente e paciente. Mas, enfim, Ricardinho, me conta um pouco aí da tua vivência aí, o que a gente pode dividir com o pessoal como experiência aí, que, principalmente para essa turma que está começando, como que foi a tua trajetória aí? Sem dúvida, né, César? Eu me pego pensando aqui, quem é que nasceu e falou que vai ser vendedor um dia na vida? Eu acho que a pergunta que nós mais escutamos na nossa infância é o que você quer ser quando crescer. Você queria ser, na minha época, né, geração dos anos, final dos anos 70, começo dos anos 80, a cadeia industrial bombando, você queria ser engenheiro, você queria ser mecânico, você queria ser eletricista de manutenção, você queria ser médico, você queria ser advogado, você queria ser professor. Mas quem é que um dia acordou e falou pro teu pai, pai, eu quero ser vendedor? Um dia, depois de uma etapa dentro da tua essência profissional, você cai em vendas. Puta, caí em vendas. Eu caí em vendas. Eu venho de uma experiência que era uma base técnica, vinha de uma linha dentro do conceito de elétrica, e um belo dia, dentro de um curso no colégio técnico, um dos professores me disse, cara, tem uma oportunidade aqui de um estágio, é uma oportunidade de vendas. Eu disse para ele, vendas? Pô, cara, eu sou técnico, quero montar painel, quero falar de manutenção, eu quero ver circuitos, quero fazer projetos. Ele falou, não, tu tem que ir para vendas. É em vendas que as coisas acontecem. E aí um belo dia eu me posto, né, estagiário
na área de vendas. E depois de passado muitos anos, depois de uma longa carreira profissional dentro da área de vendas, a máxima é: todo mundo é vendedor. Todo mundo tem vendas dentro de si. A partir do momento que você levanta de manhã, você negocia com o teu filho, negocia com a tua esposa as atividades do dia, vai para a indústria, entra dentro do teu ambiente de trabalho, trata embates profissionais, você está de uma forma ou de outra negociando. E negociar é vender. Eu tenho comigo que quando você chega no corpo de vendas, quando você olha as pessoas que têm sucesso em vendas e você faz uma entrevista com essas pessoas e pergunta para elas qual é a tua formação, você vai encontrar os engenheiros, você vai encontrar os advogados, você vai encontrar os administradores, você vai encontrar aquelas pessoas que encontraram vendas dentro do teu conceito de vida profissional. Por isso eu entendo, César, que conceitos de vendas, técnicas de negociação, elas têm que estar inseridas dentro da nossa formação acadêmica. Nós, eu, você e talvez muitos que estão aqui nesse bate-papo conosco, todos vieram da vida profissional alinhada com o conhecimento técnico. E aí foi a duras penas que nós fomos entendendo como é que a magia de vendas acontece, como é que isso se insere na nossa vida, como é que você transforma o técnico num líder de vendas. Então, assim, vendas é mais do que uma disciplina, vendas é um estilo de vida. Muito bom, Ricardo. A tua conexão comigo aqui, ela tá dando umas travadinhas, Ricardo, mas no geral, pro time todo que está aqui na live, eu acho que deve estar fluindo bem. Queria dar bem-vindo aqui a Meire também, né, que lá da loja Santo Antônio no Tatuapé, que essa também é uma vendedora nata. Essa aqui também raiz, né, a vendedora raiz, que começou lá do nada, veio construindo e hoje é uma grande empresária ali da região do Tatuapé ali em São Paulo. Quase todo mundo conhece ali a loja Santo Antônio. E ela está colocando aqui que é a melhor profissão do mundo. Apesar dela ter várias atividades hoje, vendas está no sangue, vendas é o que fascina. E um ponto interessante, Ricardo, que você comentou, né, que eu queria colocar um pouco de luz ao assunto, né? O comentário que você fez em relação ao professor, né? A questão da liderança também, né, das pessoas que nos guiam, das pessoas que nos ensinam. E você tem a percepção de perceber que dentro de uma área técnica, você tem perfis que se adequariam muito bem dentro de uma área comercial. E ter essa percepção, Ricardo, que esse professor teve contigo foi algo muito especial, porque isso é um dos pontos principais aí do pilar da liderança, que é de você poder ter o olhar e perceber que aquela pessoa em um determinado lugar poderia produzir muito mais, ou poderia se encaixar muito mais, porque com aquele perfil, fazendo a atividade correta, ela vai se encontrar com ela mesma, ela vai fazer as coisas que ela acredita, que dá prazer para ela e, consequentemente, o resultado vem. Então, isso que você falou, Ricardo, me chamou bastante atenção nessa história, a questão do olhar do professor, de conseguir identificar dentro de um grupo técnico alguém que tem um perfil comercial e hoje você está aí, né, para confirmar essa visão do professor como um excelente profissional de vendas. E o outro ponto também, né, Ricardo, que é importante dizer, que o pilar para construir o bom vendedor, né, quais são esses pilares que a gente precisa desenvolver? E isso eu estava conversando até com um amigo aí, que é o Marcelo, que está aqui na live também, e ele falou ali da questão dos 3 pilares, né? Você tem a parte da disciplina, foco, né? Disciplina de você acordar cedo, ligar para quem tem que ligar, fazer o que tem que ser feito, disciplina, né? No mais puro da palavra. Tem o outro pilar também, né, que se chama de soft skills, que são aquelas habilidades que você tem comerciais, habilidade de comunicação, persuasão, tudo mais. E tem um terceiro pilar, que não menos importante, que é a formação técnica, né? O quanto é importante você conhecer daquilo que você está oferecendo, daquilo que você vende. Você precisa conhecer para se convencer e poder convencer também o cliente de que você tem uma solução adequada para aquele problema que ele tenha, né, Ricardo? Então,
Eu acho que isso é extremamente valioso, essa questão do pilar técnico também, que passou por ti aí, né? César, o que você colocou agora, né, basicamente são alguns dos desafios e algumas das competências do profissional que busca se consolidar na área de vendas, né? Eu, adicionalmente colocaria mais 3 pilares nessa nossa discussão, né? Que, no meu ponto de vista, são conhecimento específico, resiliência e motivação, né? Conhecimento específico, para quem não é da área de vendas, pode achar que é somente conhecer produto. Um profissional completo hoje na área de vendas, muito além de conhecer produto, tem que ser um generalista em várias outras matérias. Precisa entender de economia, precisa ter uma visão de política, precisa entender um pouco de marketing, precisa conhecer fundamentos dentro da tecnologia, precisa conhecer ferramentas de informática. Então, muitas vezes, o profissional de vendas é tido como aquele profissional que, entre aspas, enrola os outros. O profissional de vendas não é esse profissional que enrola alguém. O profissional de vendas está muito além disso. O profissional de vendas, ele é um consultor. O profissional de vendas é uma pessoa que ajuda as outras pessoas ou outras empresas a resolverem os seus problemas. Então, isso vai muito além da educação tradicional, daquilo que o colégio ensina, que a universidade ensina. Você precisa ter uma visão macro, você precisa ter uma visão holística para que você consiga chegar mais longe. É interessante, né, Ricardo? Quando você pega, né, você falou ali você comentou também em relação, no seu entendimento, vendas deveria fazer parte da formação acadêmica de qualquer cidadão brasileiro. Vamos ficar aqui dentro do nosso país, aqui dentro do nosso ambiente. Além disso também, né, Ricardo, tem a própria disciplina financeira, né, a questão do dinheiro, né, como que funciona a questão do dinheiro. Isso também deveria ser incorporado dentro do nosso currículo acadêmico, né? Por quê? Na verdade, a gente passou por um processo onde se formam pessoas para trabalhar, para serem empregados, e não se formam pessoas para empreender, né? Esse é um ponto de reflexão, né? O porquê disso, né? E interessante dizer, né, Ricardo, quando a gente puxa essa questão da educação de vendas, né, e até já pegando um pouco do gancho do paralelo, do que era vendas, do que era o vendedor, do que foi e o que será, né? Eu acho que essa reflexão é bastante importante. Eu vi que até minha sogra está aqui na live, aqui a Cidinha, a irmã dela, a Mary, também, e a minha sogra, ela fala assim para mim, que em um momento de dificuldade da vida dela, o pai dela chegou pro esposo, que é o meu sogro, e falou assim: tá aqui a pastinha, tá aqui o catálogo, vai rodar e vai vender, né? Então, o quanto se transformou o processo de vendas, né, de lá para cá. E hoje, né, Ricardo, até pegando um gancho aqui já, um dos temas, até atropelando um pouco a ordem, mas o caminho direcionou para isso. O que se espera do vendedor hoje, Ricardo? O que ele precisa ter, além de simplesmente aquele traquejo, ser um cara descolado, né? E o que realmente hoje o vendedor está sendo demandado no mercado, né? O cara que hoje quer se destacar, o cara que eventualmente está procurando emprego, quer entrar na área comercial, por onde que ele começa? Nesse mercado de transformação digital, tecnologia. Por onde vamos, Ricardo? Onde que isso vai parar? Bom, César, eu particularmente acho que essa transição de sociedade do analógico para o digital facilitou muito a vida de todos os profissionais. De uma certa forma, quem começou há 20 anos atrás, quando buscava um contato no mercado, entrava no teu carro, pegava um guia 4 rodas, traçava uma rota e ia para uma determinada região. E ali se instalava e ali buscava no teu raio contas para que ele ofertasse o teu produto ou o teu serviço. A plataforma digital hoje encurta os caminhos. Consequentemente, aumenta a concorrência.
com essa régua mais em cima, o profissional hoje, ele precisa ter uma visão muito mais aguda para o negócio. Voltando, ele precisa ser mais completo. Ele precisa entender quais são essas ferramentas, fazer o bom uso dessas ferramentas. As tecnologias, elas vêm para melhorar, para dar agilidade nesse processo. Mas vendas continua sendo uma relação interpessoal. Vendas continua sendo de pessoas para pessoas. Então, o profissional de vendas precisa conhecer essas ferramentas, mas precisa continuar acreditando que conhecer de gente, falar com gente, é o que vai dar uma roupagem que vai trazer uma robustez maior pro teu desempenho profissional. Então, assim, como você bem colocou, ser vendedor no final do dia é como ser um psicólogo. As pessoas que negociam são as pessoas que compram. A tecnologia, ela vem para nos ajudar, para encurtar os caminhos e no final do dia para aumentar essa concorrência. Muito bom, Ricardo. E até ainda voltando no assunto, né, de desenvolvimento em vendas, né, Ricardo? Se você for olhar, hoje é um pouco melhor isso, mas a própria busca por conhecimento não é algo muito comum no perfil geral do vendedor. O vendedor é aquele cara mais ação, mais músculo, mais braço, energia, né? E hoje você escuta, né, bastante, né, os especialistas aí em relação à questão do vendedor querer se desenvolver, né? E a oferta também de educação para vendedores, ela sempre foi relativamente escassa, né? Hoje, com toda a tecnologia, o advento da tecnologia, isso está um pouco mais acessível. Você encontra bons cursos, bons treinamentos e boas formações em vendas, né? E coisa que você não tinha até então. E eu acho que isso também, de alguma forma, vai trazer aí, tem trazido, na verdade, né, um novo modelo de trabalho, um modelo com mais inteligência, mais estudo, né, mais estratégia, para que depois você possa fazer uma execução mais adequada, mais cirúrgica, porque tem toda uma questão de custo envolvida, o custo de deslocamento, você tem as despesas de vendas em si, com passagens aéreas, carro, isso realmente é tudo muito oneroso para qualquer organização, né? Principalmente para as grandes organizações. Eu vi que a minha irmã entrou aqui também, né, Ricardo? A Cristiane Peraza, né? Ela é a minha irmã, ela tem um raposo, mas está suprimido no meio ali do Cristiane Peraza, que é o nome dela de casada. E eu sempre cito, né, para as pessoas que trabalham comigo, a minha irmã como exemplo também da indústria farmacêutica. O nível que a indústria farmacêutica trabalha na capacitação dos vendedores, dos profissionais que estão à frente dos médicos, é algo absurdo, né? É um benchmark para toda a indústria, para toda a grande corporação que queira criar um front de vendas. Como que eu vou dizer? Me faltam até palavras, cara, mas bom, olha o que se faz na indústria farmacêutica, né? Eu converso muito com a minha irmã também é de vendas, ela, como diz o Júlio Massa, avião, né? Vive ganhando prêmios por aí também, por performance, e passou por diversos laboratórios, né? E desde os laboratórios medianos até os internacionais, americanos, enfim, o que se percebe não se abre mão da capacitação do profissional que vai te representar em frente aos médicos, né? Então, eu acho que isso é algo que todos nós deveríamos aí colocar como meta, né, e como um benchmark mesmo, né? Capacitação. É isso que hoje o mercado precisa. O mercado hoje tem demandado, principalmente na indústria, né, falando mais do mercado industrial, os doutores, né, aquele vendedor que veste o jaleco e consegue fazer um diagnóstico preciso e, consequentemente, entrar com o remédio adequado na dose adequada para aquele problema que ele vai encontrar. Então, isso, de verdade, vem trazendo, vem fazendo uma provocação realmente, né? Porque a forma de trabalho realmente mudou bastante, né? Então, acho que essa parte de concentrar energia em desenvolvimento e autodesenvolvimento é extremamente importante para quem quer ter sucesso na área de vendas. Interessante, César. E aproveitando esse gancho, aproveitando até o
o momento, né? Esse momento de conteúdo, esse movimento de geração de conteúdo digital, tem muitas pessoas que fazem sentido na nossa vida profissional. E eu tenho comigo que o espelhamento, a identidade por espelhamento, ela encurta caminhos. Então, assim, escolher aonde você se espelha, achar uma linha e seguir através dela para que você ganhe corpo, é uma estratégia muito interessante. E o Thiago Concer, do canal OSV, o Orgulho de Ser Vendedor, diz uma frase muito forte, uma frase muito viva para esse momento, né? Me mostre um vendedor que estudou tanto quanto um médico, que eu lhe apresentarei um milionário. Perfeito. Então, Perfeito. Aquela história do que meu filho estuda, se você não vai estudar, se você não estudar, você vai ser um lixeiro, um vendedor, ela vem por terra, porque quantos vendedores estão milionários, e quando eu digo milionários, não são só não é só a monetização financeira, mas é a realização profissional, é alcançar o ápice da tua vida profissional. E vendas promove isso. Vendas promove momentos de vitórias ímpares, que te traz uma motivação interna, e muitas pessoas dizem que, pô, eu não acordei porque eu não tenho motivação, eu não fiz porque eu não tenho motivação. Não espere que a motivação chegue até você, né? Você tem que chegar até a motivação. Somos nós que buscamos a motivação. Então, nesse paralelo, a questão do desenvolvimento é o que te leva a buscar alguma coisa. Acreditar que você pode ser, de fato, um profissional completo, um profissional maduro, um profissional vencedor. E no final do dia, né, os bons profissionais, aqueles que se destacam nesse mercado, são os profissionais que são reconhecidos, que o tapete vermelho se estende na tua frente e é onde você trilha o sucesso. Nada na empresa, nada dentro do negócio acontece sem a área de vendas. Você pode ter a melhor tecnologia, você pode ter a melhor engenharia, você pode ter o melhor produto. Se você não tiver um elemento que liga o produto, o portfólio com o cliente, você não tem nada. Então, nesse caminho, eu recomendo a todos, vivam a experiência de ser vendedor. Muito legal, Ricardinho, muito legal. Essa parte de trabalhar com vendas realmente é algo bem diferente, né? Agora, uma das competências também, né, fundamentais, né, porque olha o que a gente está falando, né? Estamos falando de motivação, estamos falando de autodesenvolvimento, né? E até um comentário da Fabiana ali, ó. Primeiro, como que é que eu perdi ali? Depois você se motiva. Como que é que ela escreveu ali, ó? Primeiro comece, a motivação te encontra no caminho. Isso é interessante, porque na verdade, da onde vem a motivação, né? Esse que é o ponto. Por que eu me desenvolvo, né? Hoje, inclusive, eu estava conversando com um colega e eu comentei com ele, né? Daqui a 3 anos, como você se vê? E a reflexão foi, né? Se você não sabe para onde você precisa ir, qualquer caminho serve. Porque se eu não sei para onde eu vou, tem até uma fábula infantil aí que diz em relação a isso. E a motivação, ela está muito ligada com isso, né? Com a tua crença, com a tua autoestima e com, eu acho que um senso de propósito muito forte. Que o que faz realmente grandes realizações é o propósito, né? É o que você busca, é o que tem identidade contigo, é o que bate aqui dentro, né? Que os caras falam, ó, o by heart, que é aquilo que realmente você acredita e que tenha um algo maior do que a realização por si só. Às vezes é um benefício social, às vezes enfim, tem muitas vezes um contexto ele é mais amplo do que aquilo que você simplesmente faz, né? Então isso eu acho que é o grande ponto será que eu consigo motivar um funcionário, né? Aonde está a motivação verdadeira? Da onde vem isso, né? E aí a gente tem aí algumas linhas de estudo que os psicólogos que podem explicar para a gente aí um pouco melhor todo esse detalhe, mas o fato é, quando a gente acredita, quando a gente tem propósito, nada nos impede de chegar aonde você estabeleceu que é o teu lugar, né? Nada vai te segurar. Isso
é muito interessante, é gostoso, porque as metas, quando bem definidas, bem ajustadas, né, ela não é uma meta, vamos dizer, tranquila, mas ela é desafiadora e atingível, né? Temporal, você tem um tempo que você tem que conquistar aquele determinado objetivo. E tendo isso muito bem definido, é impressionante como a realização acontece, né? E muitas das realizações a gente percebe não acontecer justamente por uma falta de visão e de planejamento, né? Que num contexto geral eu percebo que é uma habilidade, essa capacidade de planejamento não é o melhor no perfil geral, né, dos vendedores, mas é algo que está sendo cada vez mais exigido e a gente precisa estar pronto, precisa estar preparado para poder realmente planejar. E aí é o tal, né, que o Raul Candeloro costuma falar bastante lá, o tal da planejação, porque também não adianta só planejar, né? Eu tive essa dificuldade na minha vida, eu teve um determinado momento, eu era muito bom em planejamento, eu fazia uns planejamentos que era um negócio muito bem estruturado, fundamentado, muito bom. Só que na hora de cair para a execução e arrancar aquele trem do papel e fazer a coisa acontecer, foi muito difícil, foi muito mais difícil do que aprender a planejar. Porque a execução, ela não está 100% na tua mão. Ela passa por pessoas, ela passa por as pessoas também acreditarem que aquilo precisa ser feito por uma determinada razão que também toque o propósito delas, né? Então, é bem interessante isso, viu, Ricardinho? Traz bastante reflexão aí sobre esse tema, né? É interessante, César. E tem uma conexão apaixonante dentro da área de vendas, né? Que é o vendedor e o vencedor. Olha a conexão dessas duas palavras, vendedor e vencedor. O que você tem de comum entre as duas palavras? A dor. E dentro das definições de dor, nós podemos dizer que dor é uma experiência sensorial, motivacional e psicológica. Então você vende experiência e você vence por experiência. Sensação, motivação e psicologia, no final, são pessoas. Então é essa conexão que vender a dor, você não vende dor para ninguém. Você vende uma experiência sensorial, emocional e psicológica. E quando você ultrapassa, né? Quando você ultrapassa a dor, é como no esporte, né? Você vai fazer uma atividade física, você vai fazer um exercício, você sente os teus músculos doloridos no outro dia. Essa é uma dor positiva, essa é uma dor de superação. E quando você supera essa dor, você alcança o sucesso. Aí você tem essa tríade do vendedor, do vencedor e do sucesso. Esse é o cume da montanha, César. Então, e interessante, até pegando o gancho que eu estava falando, eu acabei perdendo um pouco da linha do raciocínio, eu saí um pouco, né, Ricardo, que a gente estava falando da questão da capacitação e a questão também de você entender realmente de gente, né? Eu acho que o que o mercado precisa mais é entender de gente. E para todos nós aqui, vendedores, o exercício da escuta, escutar mais do que falar, né? Porque eu tive algumas experiências já também, onde a pessoa vem, fala, pouco pergunta para identificar e entender o que realmente dói, e vai falando, não, meu produto é isso, meu produto é aquilo, né? Tem isso, tem aquilo, tá, mas você sabe o que eu preciso? Então, assim, são alguns detalhes que a gente não pode negligenciar, né? Então, essa questão de entender de pessoas, de ter a percepção fina, isso é realmente algo que faz a diferença e é algo que, para mim, eu acredito bastante e eu tento desenvolver. Eu tenho a sorte de ser casado com uma psicóloga, então ela me ajuda a desenvolver um pouco, mas o ponto interessante que eu gostaria de dividir com todo mundo aqui, que não é algo que é natural para mim. A questão da empatia, que é o que a Fabiana está colocando aqui, né? A questão de treinar a empatia é se colocar no lugar do outro. Hoje eu faço isso com muito mais facilidade, mas
para mim, foi algo muito difícil. Como o crescimento do ser humano mesmo, né? Porque a gente nasce egoísta. Quando criança, nós somos egoístas, né? E o egoísmo, ele tá dentro de ti e te acompanha, né? Por boa parte da tua vida. E aí é a maturidade, são o passar dos anos que vai te moldando e você vai se livrando um pouco disso. Mas a questão de você exercitar essa sensibilidade, essa percepção, é o que vai ser possivelmente um toque sutil que vai te permitir chegar na assinatura de um grande contrato, né? Eu tive uma experiência interessante falando aqui lá no Rio de Janeiro, estou lembrando agora. Eu estava negociando um contrato grande, né, com uma grande empresa, e tinha uma compradora e tinha a gerente de compras. A gerente dela estava participando da reunião. E eu estava acompanhado de mais 2 pessoas do time. E aí, o que foi interessante, né? Essa gestora, o que ela falava não tinha muito nexo com a questão do projeto da negociação. Ela estava preocupada era com outra coisa. Ela não queria saber se custava 10, se custava 20, se entregava em 5 dias, se entregava em 50 dias. A questão dela era outra, né? E aí, ela não falou o que era. Mas, conversando, percebendo, ouvindo treinado, olho atento, você começa a ler as entrelinhas. Tem coisas que não precisam ser ditas para você perceber. E o vendedor ou a pessoa da área comercial, quando ela consegue desenvolver essa percepção, esse cara começa a se destacar, porque isso vai te ajudar em uma série de coisas, né? No lidar do dia a dia com cliente, com chefe, com pessoal que trabalha contigo, subordinado e tudo mais. O grande ponto, o que aquela mulher gritava era: eu tenho um departamento de compliance que os caras estão me deixando louco. Você tem um jeito que eu posso comprar de você e garantir que os caras não vão me encher o saco? Era isso que eu queria. Você entendeu? Eu falei, não, eu tenho a solução para você. Deixa com o pai, né? Como dizem os meninos aí, deixa com o pai. Captei. Lembra aquele cara da captei a vossa mensagem. E daí é só correr para o abraço, porque está feito o que tem que ser feito, né? Você entendeu onde realmente está. A questão ali não era prazo, não era nada. Era a auditoria, o compliance em cima dela lá, que ela precisa estar segura. Simples assim. É muito louco, né? Não, sem dúvida. E aí, em linha com o que você está dizendo, tem a questão da transformação, né? O perfil do profissional de vendas. Foi lá, teve uma base técnica, entrou em vendas, viveu alguns movimentos. Mas quem é de fato que te torna um vendedor pleno? Quem é que te torna, entre aspas, cascudo no negócio? Eu tenho comigo, César, que quem te modela como um vendedor pró, que modela como um vendedor sênior, são os clientes exigentes. Muitas pessoas dizem que são os clientes chatos. Eu tenho comigo, César, que chato é o cliente que não compra. Opa. O cliente que não compra é um cliente chato. O cliente exigente, ele sobe a régua. É o cara que te provoca, é o cara que te tira da zona de conforto, é o cara que te faz pensar diferente, é o cara que te faz sair da tua rotina, da tua cartilha. Todo vendedor tem a tua cartilha, todo vendedor tem o teu mantra, todo vendedor tem o teu caminho. Quando você se depara com um cliente exigente que te coloca numa situação onde você fica fora da tua frequência natural, é esse o cara que te ajuda. É como aquela máxima, né? Mar calmo nunca fez bom marinheiro. Comprador bonzinho não faz um bom vendedor. Então, do contrário também é verdadeiro. Vendedor muito bonzinho não tem sucesso na vida. E um ponto interessante, Ricardo, desse teu comentário que me faz refletir aqui, o quanto que a adversidade nos faz crescer, né? Eu também aí tenho experiência, Ricardo, de algumas situações daquelas que você olha e fala, não dá, não tem como. Esse negócio não dá para fazer acontecer, não para de pé, né? E você tem a opção, o negócio está ali, e aí, né?
A questão é, não dá, não para de pé, ou com aquele modelo mental, aquela forma com que você vê, não dá. E se eu pensar de uma outra maneira? E se, neste caso, eu adotar uma outra estratégia, por exemplo, de transformação de insumo, ou a importação de um componente via uma outra sistemática que não é o padrão? E eu te falo, Ricardo, com experiência de causa, né? Quantos projetos eu cheguei a olhar, esmiuçar e falar, não vai dar. E deu, e no final ainda se tornou rentável. Por quê? Porque o desconforto, ele te faz pensar. O desconforto te faz achar alternativas, te faz brigar. Né? E você tem que ter, que é aquele negócio dentro de você, que é aquele incômodo, que fala, eu não vou perder esse negócio. Às vezes você tem até dificuldade de dormir, que você fica com aquele negócio na cabeça pensando, martelando como que eu vou sair do outro lado. E você sai. O ponto é que você sai. Então, assim, momento de crise como esse que a gente está vivendo, e aí é só estudar as crises, né, as grandes crises que nós tivemos no mundo. Estuda lá 1929, estuda em 1970 as crises que foram acontecendo e a própria guerra, né, ela tem esse viés também de transformação. É aí que você cresce, é aí que surge a necessidade. O ser humano é maravilhoso por causa disso, né? A nossa capacidade de adaptação, ela é gigantesca. E está aí uma das principais habilidades que hoje, aí não só o vendedor, qualquer profissional precisa ter, essa capacidade, essa velocidade de adaptação. De repente, bateu na porta aqui, coronavírus, e aí? Não posso mais sair na rua, o que eu faço? Vai esperar? Não dá. Essa capacidade de adaptar, até gaguejei aqui, adaptação hoje, eu acho que adaptação também e a questão de autodesenvolvimento, Ricardo, são acho que as principais características aí que vai nortear os profissionais daqui em diante, né? Estamos na era do conhecimento, o conhecimento está disponível, como que eu vou tirar proveito de toda essa oferta que aí está, né? Não, sem dúvida, César. E aí eu queria aprimorar um pouquinho esse bate-papo agradável que nós estamos tendo aqui, né? E por enquanto nós estamos falando dos skills de sucesso, tudo aquilo que é bom em vendas, né? Que é a motivação, que é a autoestima, que é ir para o campo, que é pegar os pedidos, que é comemorar, e nem tudo em vendas, assim como nem tudo na vida é motivo de comemoração. Em vendas nós temos as nossas frustrações também, não é? Então, olhando um pouco com um olhar clínico de vendas, talvez muitas pessoas se peguem pensando, porra, nós estamos aqui discutindo um assunto com dois profissionais que vêm da área industrial de multinacionais. O que eu vou falar aqui acontece em todo tipo de empresa, na empresa de pequeno, de médio, de grande porte, né? Que são os percalços de vendas, né? A gente costuma dizer, onde trabalhamos, né, César, que tem a ver com o departamento de prevenção a vendas. Então, quem são aquelas pessoas que no final do dia o vendedor fica de saco cheio, usando português bem claro, com as atividades que acontecem até que você se coloque do outro lado, não é? Então, quando você faz uma venda, esqueceu de ver um crédito e o teu pedido não entrou no dia 31 porque o cara não aprovou um crédito, porque o cara da engenharia não validou aquela ideia maluca que você fez, porque a proposta não saiu de acordo com o que o cliente esperava, porque o produto teve um problema XPTO e o concorrente foi lá e trouxe isso para a mesa. Então, assim, viver em vendas são N desafios diários. Nós quebramos muitas pedras para poder viver a comemoração. Assim, a resiliência é um pilar efetivo para o profissional de vendas. Nem tudo é um mar de rosas dentro da área de vendas. Uma parte torce e a outra não. Então, eu queria dividir isso com o pessoal, queria ouvir a tua opinião também com relação a esses desafios das pessoas que de fato estão na linha de frente, vivendo todas essas adversidades que o cenário comercial nos impõe no dia a dia.
A resiliência ela é fundamental, na minha opinião, né, Ricardo? No geral, você mais perde do que ganha. Isso não só em vendas, né? Eu vejo até nas peladas aí no futebol, os campeonatos de futebol que eu já joguei na vida, no esporte. Normalmente você mais perde do que ganha, né? Então, essa capacidade de você se recuperar, se levantar e tocar o barco para frente, sem dúvida nenhuma, é uma competência extremamente importante. E a frustração, ela vem, né? Tem aquele projeto que você trabalhou, colocou o sangue a vida inteira não, mas boa parte. Tem coisa que às vezes você trabalhou por meses, né? Dependendo do que a gente está falando, e no final você não tem um desfecho positivo. Acontece. E aí você vai parar a tua vida? Não, é olhar aquilo, olhar o que você fez de bom, olhar o que você não fez de bom, entender o que poderia ser diferente e tomar ação, mudar e crescer. Acho que esse é o ponto, né? Eu tive uma experiência também que foi muito maluca. Eu fiquei meio bravo, né? Fiquei bravo mesmo, né? Eu desci para uma negociação no sul do país que começou na segunda-feira, terminou na sexta-feira e eu saí de lá sem vender um parafuso. Foi um negócio muito doido, né? Eu falei, não é possível. Eu fiquei uma semana aqui, imagina minha cara voltando, né? Minha esposa me recebendo, foi tudo bem. Falando, pô, você ficou uma semana fora, você vai voltar com um carro forte, né? De comissão, que vai parar na porta de casa aqui. E aí você chega, você fala que você não passou a semana inteira, mas pô, você ficou lá. O cara tinha que te dar um pedido, pelo menos por consideração, né? E não é assim, olha, vai perder, não tem muito para onde fugir, né? A questão eu acho que o ponto, né, não é o como você cai, acho que a questão é a velocidade com que você consegue levantar, aprender e tocar o barco, né, Ricardinho? Por isso que eu coloco, né, dentro dos pilares, o conhecimento específico, a resiliência e a motivação, porque elas têm que se encontrar, porque em vendas nem tudo é sucesso. Nós caímos mais do que comemoramos, e não é a velocidade com que você... Não é o tempo que você fica deitado, é a velocidade que você levanta que vai te fazer um profissional melhor, né? E eu costumo dizer que tem aquela hora que a porca torce o rabo, né? Que o vendedor é o primeiro cara que leva notícia boa e é o primeiro que dá notícia ruim. Então, porra, o cara ganhou o pedido, comemorou, vibrou, estourou a champanhe, curta naquele dia, né? E depois vem toda a atividade. Então, quando o pedido atrasa, quem liga é o vendedor. Quando o equipamento não funciona, quem recebe a ligação é o vendedor. Então, assim, o vendedor, ele passa dentro da tua vida profissional, dentro do teu exercício diário, por todas essas etapas, durante todo o dia. Alegria, frustração, tristeza, fortaleza, ambiente competitivo. E acreditem, né, as pessoas que torcem por você, dentro do teu ambiente, dentro do teu dia a dia, e aquelas pessoas que torcem para o teu fracasso. Então, assim, eu admiro e eu sou apaixonado, de fato, por esse ambiente, por conta de toda essa falta de instabilidade. O César, costumo dizer assim, o cara que quer se projetar para a área de vendas, ele tem que saber lidar com pressão, viver num ambiente instável. Se ele quiser uma calmaria, né, ele vai fazer uma outra coisa, mas não é em vendas que ele vai encontrar mar calmo. Só tem espaço em vendas para aquelas pessoas que de fato estão dispostas a correr risco, a se jogar no mar revolto e acreditar que no final do dia existe um sol, existe uma lua muito bonita te esperando para que você possa comemorar aí as tuas vitórias e aprender com os seus fracassos. Então, assim, mais uma vez, eu recomendo a todos aí uma experiência efetiva na área de vendas. E a pergunta que fica aí, né, para quem quer se destacar na área de vendas, né? Se está disposto a abrir mão de algumas coisas, né? Porque em alguns momentos vai te custar um distanciamento da família, vai te custar... Tô até pegando o gancho que o Valmir colocou aqui, eu lembrei bem desse dia ali. O Valmir comentou ali que a gente foi para uma negociação no Rio de Janeiro. Aí eu perdi o aniversário da esposa, mas na verdade era do Bruno, Valmir, aniversário do meu filho. 28 de setembro,
e eu estava no Rio de Janeiro. E aí depois eu fiz até uma chamada de vídeo lá, fiquei até feliz que o moleque nem lembrou que estava sem pai, que tinha tanta gente em casa aqui, né, que eu tava podendo fazer festa, não tinha problema nenhum. Mas para mim foi uma dor gigantesca, né? Se eu não me engano foi aniversário de 6 anos do Bruno. E de vez em quando você tem que abrir mão, tem um preço a pagar por isso também. Então, o quanto estamos dispostos ali. Então, assim, na vida de vendas, né, no geral, a gente tem aquela imagem, né, dentro da organização e o pessoal brinca, né, e o pessoal brinca com que tem um ditado que diz assim, né, que a boca fala aquilo que o teu coração tá cheio. E vira e mexe, cara, quantas vezes você chegou lá e pessoal, oh, e aí, cara, tava tomando café lá, né? Oi, aí você é com o cliente, pô, sai à noite, você toma uma cerveja com o cliente, né, cara? Os caras voam, caceta, né? A gente vive na praia, né? Vive na praia, vive tomando cerveja, tá? É uma maravilha. O cara vê o gole que você toma, mas não vê os tombos que você leva, né? Então, não tem jeito, é uma troca, né? Você precisa, em alguns momentos, abrir mão em troca de um sonho, em troca de um projeto. Mas é gratificante, é gratificante. Não, sem dúvida é gratificante, né? Sem dúvida é gratificante. E aí, César, eu acho que para a gente fazer um bate-bola aqui, falar um pouco sobre os mitos de vendas, né? Existem vários que a gente ouve, mais ou menos em linha com o que você acabou de dizer, né? Todo mundo vê que a gente toma, mas não vê os tombos que a gente leva, não é? Então, indo nessa linha, né? Tem uma máxima aí que vender é um dom nato, né? A gente escuta muito isso, o cara nasceu vendedor, vendeu um dom nato, cara. Cara, dom é quase um milagre. Vender é difícil, mas não é um milagre, né, César? Então, assim, é um mito que eu não acredito. Eu acho que vender no final do dia, é capacitação, é conhecimento específico, é muita disciplina e é hábito. Esse negócio de dom, vamos deixar para os pintores, vamos deixar para as pessoas que têm uma espiritualidade mais elevada do que a nossa, mas não é em vendas que isso é um dom nato. Isso é consequência de muito trabalho, de muita dedicação, de muito hard work aí, levantar cedo, dormir tarde, muita transpiração, não é, César? Então, e isso que você está falando, né, Ricardo, é interessante, né? Porque da onde vem, né? Da onde vem que comer em frente ao espelho entorta a boca, né? Daquelas coisas que é até o que o Marcelo aí, ele costuma dizer, né? Na dúvida, segue o ditado da avó. Que tem segue o ditado da avó que normalmente dá certo. Tem alguma coisa que explica, mas às vezes você fala, não tem sentido. Mas, cara, se a avó disse, vai que, né? E aí tem um ditado, né, Ricardo, que esse eu gosto, cara. É que fala que o vendedor, dia primeiro, está desempregado. Esse é um mito, porque na verdade você não tá, mas você tá, né, cara? Porque você zerou a conta, virou o mês, acabou, pagou, né? Já esqueceu, já comemorou, já foi, já ficou para trás. Esse é um mito interessante que tem em vendas, que esse eu gosto bastante. Tem outro aí que é comum, né? Que é a história que qualquer vendedor vende picolé para esquimó. Cara, eu sou totalmente contrário também com relação a esse ponto, né? Que qualquer um vende qualquer coisa. Eu tenho comigo a teoria dos 3 certos. A empresa certa, o produto ou o serviço certo e o cliente certo. Se você não tiver essa conexão, não tem venda. Então não tem venda. Não adianta você pegar um profissional de um determinado mercado que tem um conhecimento específico XPTO e fazer uma prova cega com ele e falar, agora venda isso aqui para aquele cliente. Isso não existe. Então ninguém vende picolé para esquimó. Você tem que se preparar para vender, você tem que se preparar para usar técnicas, para convencer as pessoas, para usar o seu poder de influência e de persuasão para que você consiga construir uma matéria de vendas. E nem sempre você vai agradar todo mundo, né? Não vai ter jeito. Vai ter clientes que você vai ter mais afinidade, outros não. Como diz o padre Flávio aqui do Santuário São Judas, aqui em Sorocaba, ele fala que se você quiser agradar todo mundo, vai vender sorvete na praia. Porque lá vai estar calor, lá todo mundo vai ficar... Mas ainda toda vez que o padre Flávio fala isso, eu penso aqui, eu falo... O problema é que os caras do carrinho cobram caro pra cacete de sorvete, cara. Aquele que na padaria custa 3, lá na areia lá custa 10, né? Mas é o valor agregado, né? É o suor do cara de puxar aquele carrinho na areia lá.
mas é o desafio deles lá. Ricardinho, estamos caminhando para o fim aqui, estou monitorando o tempo, né? A gente tem mais 5 minutos, né? E fazer um fechamento ali, não sei se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser colocar algum tema aqui para a gente tratar nesses 5 minutos. E eu quero até aproveitar e pedir quem ainda não conhece o canal aqui no Instagram para curtir aí, seguir o canal aqui de Psicologia e Vendas, né? Vai ter bastante geração de conteúdo, bastante tema sobre vendas, sobre psicologia, para a gente discutir esses assuntos aí, né? Estou tentando ajustar com a minha esposa ali para trazer um tema para as próximas lives ali que esteja relacionado com o momento que a gente vive, né? A questão da pandemia, o que isso tem gerado de impacto nas organizações, o que as organizações precisam fazer para se adequar a isso que está acontecendo, né? Se você ler as pesquisas, ler os estudos aí, tem muita gente com problema de depressão, questão de solidão, principalmente pessoas que vivem sozinhas. E um dos focos que eu estou tentando buscar para poder trazer conteúdo aqui para dividir com o time é a questão também de como as organizações devem preparar os gestores para lidar com uma situação dessa. Porque é novo para todo mundo. E nem sempre o gestor tem uma capacidade às vezes até de identificar, né, que aquela pessoa pode estar com um problema, um sintoma de depressão ou algo nesse sentido. E quando conseguir, ou até mesmo quando tiver um diagnóstico médico, o que fazer, como tratar, como lidar. Então, isso é um ponto bem interessante. O Valmir está recomendando aí o Augusto Cury, que é um autor bem conhecido aí na área de psicologia, né? Mas, enfim, Ricardinho, eu acho que foi bom papo, espero que para todo mundo tenha sido bem agradável, né? A ideia é a gente trocar uma experiência, né, Ricardinho? Ninguém é dono da verdade, são experiências, né? Eu tenho as minhas, você tem as suas, a minha irmã aí está comentando tem as delas, né? Até sugeri um tópico aqui de estabilidade emocional, né? É um ponto interessante, Cris. Eu vou trabalhar um pouco com a Fabi alguns temas para a gente trazer conteúdo aí. Mas vamos caminhar para o fim, Ricardinho. Vamos fazer o teu fechamento aí. Sem dúvida. E para fechar, eu gostaria de convidar aqueles que nunca fizeram uma live, pessoas que nunca falaram aqui, nunca se jogaram no mar, né? A internet é um mar revolto. Você nunca sabe quem é que você vai encontrar aqui atrás dessa tela, né? Que façam, que vivam essa experiência. Essa é a minha primeira live. E se alguém quiser saber um pouco mais sobre essa minha experiência, pode me mandar uma mensagem aqui que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês. Mas é uma experiência ímpar e eu convido todos vocês a viverem essa experiência também. Muito bom, Ricardinho. Na verdade, eu resolvi fazer a live porque eu não aguento mais lavar a louça. Você entendeu, Ricardo? Enquanto eu tô aqui, eu não tô lavando louça, cara. Mas... Falei, cara, precisa arrumar alguma coisa pra sair da pia, gente. Essa pandemia eu não aguento mais, cara. Imagina um homem que lava a louça na vida. Meu Deus do céu. Mas tá bom, Ricardinho. Excelente. Acho que foi muito bom o bate-papo aí. Obrigado aí, pelo convite, César. Muito bom, muito bom. Então, pessoal, eu vou encerrar a live aqui. Agradeço a presença de todo mundo. Confirma aí, se inscreva aí aqui no... Nem sei se é canal, como chama isso aqui. Preciso me antenar melhor aqui no Instagram. Nós vamos aprendendo, César. Na bio tem o endereço também do website lá do Psicologia em Vendas, né, que tem alguns artigos escritos lá sobre vendas, tem um artigo bem interessante que a minha esposa a Fabiana escreveu lá sobre depressão em tempos de pandemia. E, enfim, vamos começar a gerar bastante conteúdo aí para a gente começar com essa troca aí no dia a dia. Tem mais 30 segundos aqui, Ricardinho, que a plataforma vai derrubar a gente aqui se a gente não sair. Pessoal, obrigado. Ricardinho. Sucesso, sempre. Sucesso para todo mundo. Dia 20, um abraço, aqui, ó, 27. Pedido. Vamos pegar os pedidos e vamos fechar o mês aí. Forte abraço para todos. Muito obrigado. Grande abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.